Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Eu sou Alan dos Santos, este é o Boletim da Noite. Você que está nos acompanhando pelo Twitter, pelo YouTube, pela Twitch TV. Nós estamos aqui ainda nas redes sociais, né, enquanto os juízes permitem, enquanto os desembargadores estão lá decidindo. Né, o juiz que deferiu a nossa liminar, deixou que a gente continuasse usando as redes sociais. Em breve nós não vamos mais ficar mendigando para redes sociais para poder existir, porque nós estamos em plena campanha aí, já que estamos terminando a campanha de sobrevivência do Terça Livre, nós vamos agora para a TV, se Deus quiser. Quanto mais assinantes nós conseguirmos, é aí que a gente vai conseguir cravar o nosso lugar na TV, nós contamos com você. Bem, o boletim da noite de hoje, ele é um pouco atípico, porque eu quero bater um papo enorme, né, longo, não apenas com o Nicolas, que está aqui com a gente, mas com outros convidados que nós teremos durante o programa, mas eu quero conversar uma coisinha muito simples com você que está me assistindo em casa. Quem assistiu a live do presidente Bolsonaro, ou quem não assistiu toda a live, vai ver o presidente falando muito de endividamento do Estado, né? Bem, quando você tem uma casa que você, na garagem da casa, ou se nem garagem você tem, se na janela da tua cozinha você começa a vender picolé, né? Todas as dívidas que você vai pagar para poder manter a sua venda de picolé vai depender da venda de picolé. Quanto mais picolé você vende, você vai ganhando lucro e aquele dinheirinho que sobra, você vai melhorando. Aí você faz um cálculo, ó, sobrou tanto no mês de janeiro, sobrou tanto no mês de fevereiro, sobrou tanto no mês de abril, março, abril, e aí você vai fazendo o cálculo, assim, opa, já dá para alugar aquele lugar lá que custa tipo tantos por mês, e aí se eu vender mais picolé naquele lugar lá do que na minha casa, aí eu vou poder contratar uma pessoa para cuidar, vou poder comprar uma marca melhor de picolé e por aí vai. É assim que você faz dinheiro. Você vai vendendo, vai pegando parte do lucro e vai investindo. É bem simples. E o governo? De onde o governo tira dinheiro para poder aumentar hospitais, para poder aumentar escolas, para poder aumentar estradas, melhorar hospitais, melhorar escolas? De onde o governo tira dinheiro? Bem, é bem simples. O governo tira dinheiro dos impostos. E desses impostos, né, que que o governo vai pegando, o Estado vai pegando, aí ele vai pagando uma enorme folha salarial. Porque no lugar de você fazer o cálculo, você que está vendendo picolé ali, ó, agora sobrou um pouquinho, eu posso contratar mais uma pessoa. Não é isso que eu dei de exemplo no início? E o governo? Como é que o governo calcula quantas pessoas a mais ele pode contratar? Ó, precisamos de mais juízes, mais policiais, mais médicos, mais equipamentos. É aumentando o imposto, porque o governo não tem nenhum produto para vender. Então, toda vez que você escuta um político falando, nós queremos trazer mais hospitais, mais escolas, mais estradas, mais isso, mais aquilo, ou ele vai cortar na carne, ou seja, ele vai cortar empregos, e alguns não podem ser cortados por causa da Constituição, ou ele terá de aumentar necessariamente os impostos numa medida em que ele consegue fazer com que o povo continue lucrando e o governo continue arrecadando. É nesse processo que nascem aqueles políticos que o povão, na sua imensa maioria, acha que são pessoas maravilhosas, são bons administradores. Eles arrancam os impostos. Nessa de arrancar o imposto, perde o rico e perde o pobre. A pergunta que não quer calar, e eu quero que você medite sobre isso e fale com seus amigos, na escola, no trabalho, no ambiente familiar. Quem é mais afetado quando o imposto aumenta? O rico ou o pobre? Os dois têm que pagar impostos. Quem é que realmente será penalizado quando não pagar os impostos? O rico ou o pobre? Quem é que será penalizado quando não declarar imposto de renda? O rico ou o pobre? Eu acho que a resposta você já sabe. Não importa qual é a promessa, quem vai se ferrar no final das contas é o pobre. E é isso que divide um país de primeiro mundo, um país de terceiro mundo como o Brasil.
Aqui, já falei para vocês, nos Estados Unidos, falo direto dos Estados Unidos com vocês, aqui pertinho de Washington, perto da Virgínia, perto de Maryland, 2 estados que são verdadeiros parasitas aqui de Washington. Todo mundo que vive ali pertinho de Washington trabalha de alguma maneira em Washington, seja na máquina pública ou fazendo serviço terceirizado para quem trabalha na máquina pública. É a mesma realidade quase que de Brasília, né? Aqui nos Estados Unidos não tem município, né? Existem os condados, que são regiões. Então você tem uma cidadezinha aqui, uma outra ali, outra aqui, elas fazem parte de um condado. Bairro também é quase difícil de identificar um bairro aqui nos Estados Unidos, porque são esses condados. Os condados ali, você tem um grupo de pessoas morando aqui, um grupo de pessoas morando ali, é tudo muito bem organizadinho, tem verde, né? Não é aquela coisa aglomerada, feia, de concreto. Até Nova York é mais arborizado, por exemplo, que a cidade de São Paulo. E aí, qual é a diferença, então, dos Estados Unidos para o Brasil? Aqui não tem aquela lista enorme de vereadores, aqui não tem aquela lista enorme de deputados estaduais, aqui não tem aquela lista enorme de que trabalham no governo estadual, nem no governo municipal. E aqui também não existe saúde pública. Aqui também não existe educação pública superior. Nenhuma faculdade americana é de graça. Com aspas. Todas são pagas. Óbvio. É difícil você pagar uma faculdade? Sem dúvida. É difícil conseguir saúde boa nos Estados Unidos? Sem dúvida. Para isso existe toda uma concorrência com planos de saúde e para isso existe uma poupança e uma conscientização desde que teu filho é pequenininho que você vai juntando dinheiro para que ele possa utilizar na faculdade. É exatamente isso que o Bolsonaro gostaria de fazer no Brasil. É óbvio que essa mudança não pode ser feita da noite para o dia, e é exatamente o discurso contrário ao que existe aqui nos Estados Unidos que os governadores e prefeitos estão utilizando para atacar o governo Bolsonaro e dizer que ele não está cuidando em tempo de pandemia. Bolsonaro deu um bom recado aos governadores, dizendo, olha, abram a economia, permitam as pessoas trabalhar. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando, menos o governo precisa pegar o dinheiro, se endividar e pagar uma bolsa. Bolsa Família, bolsa isso, bolsa aquilo. Só que nenhum jornal quer falar isso para você, porque eles não querem te contar que é você quem vai pagar a conta no final. Então, dito isso, eu quero iniciar o nosso boletim da noite aqui com o Nicolas Ferreira, que é vereador em Belo Horizonte, uma das maiores capitais do Brasil. Boa noite, Nicolas, tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite aí todo mundo do Terça Livre. É um prazer estar aqui novamente. Nicolas, eu falei alguma mentira? Só para descargo de consciência aqui. Não, é a lógica, né? É a lógica, de fato. Quem está mais sofrendo com tudo isso, todas essas arbitrariedades, de fato, são as pessoas mais necessitadas, né? Enquanto os ricos, como, por exemplo, alguns presidenciáveis, né? Luciano Huck, vai passar as férias no Caribe, enquanto o povo sofre, né? Dentro de casa. Pois é, aí o pessoal fica falando nessa coisa sabe, não, porque tem que cuidar, né, dos municípios. Tem um vídeo que eu tentei colocar aqui no Twitter, o Twitter não me deixou postar de jeito nenhum. Eu tô com ele aqui no meu Telegram, o Anderson, eu vou passar aqui pro grupo do estúdio, ver se você consegue baixar esse vídeo aí e colocar aqui no nosso streaming, porque eu gostaria de mostrar, assim, tem uma galera de iate, né? Isso aqui não é discurso de pobre contra rico, de jeito nenhum, mas tem uma galera que está de iate no Rio de Janeiro e parece, né? A gente precisa averiguar ainda, né? O cara aumenta ali o zoom na câmera dele do celular, parece ser o Eduardo Paes. Dá um play pra gente ver aí, Anderson. Não dá pra ouvir o áudio do cara, né? Ah, não, dá ali, ó. Solta o áudio ali, Anderson. Solta o áudio ali. Ali, ó. Olha lá. Quero ver o pobre ficar em casa assim. Volta. Pega do início ali antes. Eu quero ver isso. Pessoal, aí, ó. É muito fácil falar assim, ó. Fica em casa. Aí, Eduardo Paes. Fica em casa, né? Assim é mole, né? Quero ver o pobre ficar em casa assim.
Aí. Aí a lanchinha. Fica em casa? Ah, não, né? Bem, tá, é o suficiente, Anderson. Quando se tem uma lanchinha dessa para passear, é bem tranquilo, né? Você virar, falar assim para a população, não, que o Bolsonaro não tá fazendo nada. E o Eduardo Paes estava num vídeo em inglês, sabe? Em inglês, speak in English, né? Em um vídeo em inglês, legendado ali em inglês, falando do Bolsonaro, dizendo que o presidente é o responsável por tudo que está acontecendo, Nicolas. É impressionante, né? O STF retira o poder do presidente, delega isso aos prefeitos e governadores, né? Quem deixou com que o transporte público, né, ficasse lotado não foi o Bolsonaro, né? Quem fez com que o dinheiro, né, que foi investido pelo governo federal nos municípios não tivesse sido investido da forma correta, ou senão não dá para ver a destinação desse dinheiro nos municípios, de fato são os prefeitos e no estado são os governadores. Então, aquilo que a gente tem visto, Alan, é que a hipocrisia ela é escancarada e, de fato, vê quem quer. A gente já não consegue mais mostrar a quantidade de hipocrisias que foram realizadas nessa pandemia e continuam sendo realizadas. Eu vejo que, de fato, aquilo que a gente precisa combater não mais é escancarar essas hipocrisias, que, de fato, é importante, mas mostrar agora, de fato, aquilo que a gente precisa fazer, né, de tudo. É votar melhor, né? Eu acho que é o básico agora, e de fato dar razão a quem tem tido razão desde o começo dessa pandemia. Porque o único político, né, no executivo que eu vi desde o começo dessa pandemia, mantendo uma posição tanto, né, de dizer que, né, o vírus ele é letal, que nós não podemos subestimá-lo, mas também que a gente não pode subestimar também a fome e o desemprego, é o presidente Bolsonaro. Então eu vejo que nós precisamos dar razão a quem desde o começo lá atrás estava, né, tomando muita pancada, e inclusive está tomando até hoje, mas se mostrou aí com razão até então. Então eu quero agradecer aqui ao Roger Zengo, ele botou assim, o cara do vídeo não diz que é o Eduardo Paes, mas ele se queixa para o Eduardo Paes. Muito bem, Roger Zengo, obrigado aí. Então, de fato, é válida, né, a crítica do vídeo, porque é o seguinte, a gente fica se perguntando, né, puxa, assim é fácil, né, você fica com uma pessoa que tá precisando de comprar um pedaço de pão com manteiga para matar a fome, o cara não tem um pão com manteiga, e aí ele tá ali desesperado, tentando trabalhar, não consegue, e como é que resolve, né, uma situação dessa? Ou o cara, ele vai de fato ficar desesperado no momento de pandemia, de fraudemia, né, diga-se de passagem, porque eu acho que não tem ninguém levando a sério essa situação, ou ele realmente vai ficar ali pedindo cada vez mais esmola para o governo. Agora, Nicolas, você disse algo que eu tenho repetido inúmeras vezes aqui no boletim, que é a questão da conscientização. A conscientização do voto. E eu não sei, parece que tem gente que talvez influenciada pela bolha na internet, fala duas coisas. Ah, não, mas aí com fraude, quer dizer para mim então que houve reeleição do Edinho Silva do PT em Araraquara, né? Você vai dizer para mim então que o Edinho Silva foi realmente reeleito, né? Vocês não vê que é fraude, que não sei o quê. E você tem aquele outro fatalista que vira e fala assim, não, mas não tem como fazer mais nada não. O povo não tá a fim o povo não quer saber de votar bem. Eu não sou nem ao céu, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Eu sou bem mais realista e eu encaro da seguinte maneira. Você tem, sim, aquele eleitor que, por ignorância, por falta de esclarecimento ou não, ele acaba cedendo a esse discursozinho de eu vou te dar mais hospital, vou te dar mais estradas, vou te dar escola, tudo de graça, porque o governo tem dinheiro, e aí você vai poder dar isso aí pra gente. Aí depois a gente taxa o imposto dos mais ricos, né, os impostos dos mais ricos, e tá tudo resolvido. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se nós conscientizarmos a massa... Por que eu não acredito nisso? Vamos lá.
questão número 1 aqui, né? Nós não temos uma equidade de força, Nicolas. Uma equidade de forças entre a mídia que fala o que deveria de falar e a mídia canalha. Concorda comigo? Não existe uma equidade de força. Você tem Brasil Sem Medo, Brasil Paralelo, vamos colocar aqui como mídia, né? Porque eles são uma produtora, mas tem um trabalho educacional ali. Mas o Brasil Sem Medo, Brasil Paralelo, Terça Livre, Crítica Nacional, você tem Estudos Nacionais, Conexão Política, etc, etc. Você tem um trabalho de um pessoal que está aqui, ó. Aqui assim, bem no chão. E você tem a TV aberta. Rádio, TV aberta, você tem todos esses aí. E aí, eu acredito no seguinte, se tivermos equidade de forças, aí a gente pode culpar o eleitor. No sentido de, ó, você está sendo burro, canalha, sem vergonha. Porque o número de pessoas que não tem uma TV de tela plana ainda, aquela TVzinha pequenininha, caixotinha, sabe? Com uma bíbliazinha em cima. Eu tô falando isso porque o Siqueira colocou um story no Instagram dele de uma família assistindo numa dessas TVzinhas, aquelas de tubo ainda, né? Pequenininha, aquela da Sonyzinha, sabe? Sempre Toshiba, Sony. E era nessa TVzinha que o cara tava assistindo o Siqueira. Esse cara não tem dados para poder ficar assistindo pelo YouTube. Concorda comigo? Esse cara não tem. E iguais a ele deve ter um número enorme ainda de brasileiros que estão nessa situação. Por mais que você vá encontrar na periferia gente que tem TV plasma, 4K, enfim. Mas você tem ainda um número de pessoas muito pobrezinhas que não tem esse... Só tem aquela TVzinha ali e os canais abertos. O cara nem sabe que existe CNN no Brasil. Nem sabe. E esse cara ali, esse eleitor, ele precisa ser esclarecido. E não adianta virar e falar assim, não, mas ele já sabe. Sabe não. Nós temos seguidores nossos que falam assim, cara, depois que eu assisti vocês, eu fiquei viciado, não paro de assistir mais. Vocês abriram os meus olhos para muitas coisas no Brasil. E aí não tem, por exemplo, olha o que eu vou mostrar aqui agora, Nicolas. Não tem isso aqui sendo passado em rede nacional. Deixa eu só conseguir botar aqui, ó. Aqui, ó. Não temos mais isso aqui em rede nacional. Imagine isso aqui. Eu não estou dizendo se esse homem está certo, se ele está errado, não. Eu só fico me perguntando o seguinte. Você imagine isso aqui em rede nacional. Vamos ouvir? Escuta comigo aí. Tá ótimo. Tem que ligar. O que eu faço aqui? Senhor presidente, colegas vereadores, estimadas e queridas pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que se manifestam, principalmente pelo vereador Jardel, que falou há pouco sobre essa questão da Covid. Mas o questionamento que eu faço é o seguinte, presidente, colegas vereadores. Essa doença mata. Tem que ter cuidado, é lógico que tem. Tem que usar máscara quando necessário. Se tu estiver caminhando no lugar que estiver meio só, não usa máscara, pelo amor de Deus, respira fundo, pega sol, te alimenta bem, faz uma academia, acha que vai ter despesa, faz caminhada, que não tem custo. Te cuida. Porque as pessoas velhas, fica em casa. Agora, se fazer dessa Covid, esse cavalo de batalha, que só falo nessa porcaria da Covid, e ninguém me diz quantos morrem de câncer, quantos morrem de fome, quantos morrem por não ter o pão para alcançar para o filho, porque perderam o emprego. Eu estou de saco cheio com esse troço. De novo, sim, senhor, lhe escutei com toda atenção. O senhor vem para cá contar história, todo, né? E aí não queria apertar a mão do vereador, o vereador, tu leva a mão, ele te dá cotovelo. Mas para aí, se nós tiver medo uns dos outros, fica em casa, não vem, Jardel. Bota o suplente a trabalhar aqui na Câmara, mas não tem fundamento. Dizer que o Covid... Não, me escute, porque eu lhe escutei. E nisso eu não vai botar os arredos. Eu te escutei calado e te aquieta. Não adianta gesto, cara. Tu pensa... Mas tu chegou aqui, tu nem é de Canguçu, e chega aqui querendo botar os arreios em nós. Mas quem é tu? Mas quem é, Jardel? Na casa. Presidente, palavra, que palhaçada é essa que até às 8 não tem vírus, das 8 em diante esse diabo entra em campo,
os ginásios fechados depois das 8, o pobre do Jorginho lá no Canguçuense falar onde eu sou da direção. Eu sou do conselho do Canguçuense. O cara onde tinha, na terça-feira, 4 treinos, das 8 à meia-noite, não teve nada. Chega 8 horas, não pode mais nada por causa do vírus. Mas que bobagem é essa? O vírus existe. Bem, recado dado aí do vereador Francisco Romeu Vilela, do PP. Ele é do município, deixa eu pegar aqui o município dele, ele é do Rio Grande do Sul. Ele é do município, deixa eu pegar, eu botei aqui. Município de Canguçu. Canguçu. Você Que imagina isso aqui satisfação passando? ouvir um depoimento desse, né? A gente percebe que os mais velhos, eles possuem uma indignação muito maior e a realidade era mais patente, né? Aí pegam um menino de 15 anos aí, né, até de 20, que tá na faculdade, né? Só que ele tá tão já dentro, né, da lacrosfera que ele não consegue perceber a realidade. O que ele falou são questionamentos que toda pessoa com mais de 4 neurônios faz. Sabe? Para que você finalizar ali às 8 horas, depois disso não existe mais vírus, né? Aí o cara vai para a Câmara Municipal, aí ele vai cumprimentar o vereador e fica com medo, aí ele cumprimenta com um cotovelinho. Ou seja, realmente são coisas óbvias, mas é isso, a gente está chegando num ponto, nós chegamos num ponto na humanidade na qual nós precisamos provar o óbvio. É isso, o óbvio. Graças a Deus ainda que existem pessoas como esse senhor, mas infelizmente, né, existe uma gama aí de seres humanos, né, que obviamente pelo tempo, né, vão nos deixar, e eu fico com uma pena, né, porque quais são os homens que estão sendo formados para poder manter a verdade igual esse senhor, né? A gente precisa formar homens com mais peito aí. Agora imagine isso passando em TV aberta, mesmo que seja para criticá-lo. Mesmo que seja para poder caluniar. O que aconteceria com a população imediatamente? Palmas para o senhor, palmas para esse vereador. Ia se identificar com ele imediatamente. Imediatamente. E pronto. Agora, eles têm medo disso. Eles têm medo de deixar que um tipo de discurso seja propagado, enquanto que o outro pode ser propagado em todas as suas matizes. E aqui eu quero lembrar uma coisa para vocês. Não existe a tal da democracia, a tal da dialética, sem discursos discordantes. Não existe. Não existe dialética sem mais de um discurso retórico. Não existe. É necessário ter mais de um discurso retórico para que exista dialética. Aí hoje teve live. Reinaldo Azevedo, Lula e a Raquel Sherazade tuitou falando assim, coisa linda. E aí? Aí a Raquel Sherazade babando o ovo do Lula. E se eu só elogio o que o Bolsonaro está falando, eu sou jornalista bolsonarista. Aí então a Raquel é lulista. O Reinaldo Azevedo é lulista. Veja que para eles a lógica não existe, não funciona. É um absurdo o que a gente está vivendo hoje no Brasil, porque eu sei que tem gente que fica na bolha, né? Só fica assistindo, às vezes, o YouTube. Isso estou falando da galera engajada aqui agora. Quer vir e fala assim, não, mas o Terça Livre vive passando pano. Não é passar pano. Eu falo o que ninguém está querendo dizer e não vou ficar dando palco para calúnia e difamação idiota de opositores do presidente Bolsonaro, porque para mim não tem frutos. Não vai acrescentar em nada. Critiquei duramente aqui a tal da... Olha, a mulher é tão relevante que eu não sei nem o nome dela. Eu sei que ela é Arruda. Eu sei que o sobrenome dela é Arruda porque era o nome do meu avô. Tal de, acho que é Flávia Arruda. Tá lá na... ministra da Secretaria da Presidência. Mas ao mesmo tempo que eu critiquei a mulher, eu mostrei ontem um vídeo aqui, ô Nicolas, de uma denúncia do Pará, onde mostrava agentes penitenciários negociando com o narcotráfico, para que os outros agentes penitenciários não morram. Porque até pouco tempo atrás, estavam morrendo o tempo todo. Aí o Bolsonaro conseguiu, no Senado, aprovação do Senado, aprovação da Câmara, permitir que esses agentes penitenciários tivessem porte de arma. Aí o que eu falei?
Falei, tem horas que você tem que fazer uns acordos em que, na hora de descer aqui, desce, não desce redondo, desce quadrado, né? Fazer um comercial de cerveja não, mas desce arranhando. Mas você bota a cabeça no travesseiro, você tem certeza absoluta que pelo menos 1 ou 2 ou 3 agentes penitenciários que poderiam estar mortos não vai estar na tua conta. Você engole umas coisas para conseguir outras. E nunca se tem o governo ideal. Pode melhorar? Pode. Alguns fatores para essa melhora é exatamente esse do eleitor que você mencionou. Agora, falando de eleitores, vamos lá. Né? Dória, Ciro Gomes, Luciano Huck, Eduardo Leite, Amoedo, Mandetta divulgaram, então, um conjunto manifesto pró-democracia. Os 6 são vistos como pré-candidatos para a disputa de 2022. Um grupo de 6 possíveis candidatos à presidência da República em 2022, em aberta oposição ao presidente Bolsonaro, lançou na noite de ontem um manifesto com uma suposta defesa da democracia da Constituição Federal de 1988 e contra o autoritarismo, fecha aspas. O documento tem apoiadores, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, Luciano Huck, os ex-candidatos presidenciais em 2018, Ciro Gomes, que foi patrocinado pelo Partido Comunista Chinês, João Amoedo e os governadores tucanos João Dória e Eduardo Leite. Os 6 são vistos como pré-candidatos para a disputa de 2022, embora alguns deles não digam abertamente que desejam concorrer, como é o caso do apresentador Luciano Huck. Em um trecho da carta, os opositores declararam que não há democracia sem Constituição. Não há liberdade sem justiça. Não há igualdade sem respeito. Não há propriedade sem solidariedade. Sem se recordarem das medidas anticonstitucionais defendidas, por exemplo, por eles mesmos, com o tal do Fique em Casa. Além disso, o grupo também defende o, aspas, movimento Direta Já, fecha aspas. De acordo com informações, a iniciativa foi proposta pelo ex-ministro Mandetta, demitido do cargo pelo presidente Bolsonaro. Segundo o Estadão, o ex-ministro da Justiça, Moro, também foi procurado para aderir ao manifesto, mas alegou impedimentos profissionais para não aderir oficialmente à iniciativa. Aspas, a conquista do Brasil, sonhado por cada um de nós, não pode prescindir da democracia. Ela é o nosso legado, nosso chão, nosso farol. Cabe a cada um de nós defendê-la e lutar por seus princípios e valores, diz o trecho do documento intitulado, então, Manifesto pela Consciência Democrática. Nicolas Ferreira. É o Backstreet Boys anti-Bolsonaro, né? Ai, que lamentável, sabe? Você pega aí o Ciro Gomes, entende? Que tem um irmão que coloca trator, né, em cima aí de pessoas aí. Você tem o Eduardo Leite, que fez uma especialidade nova, né, que são os produtos não essenciais. Você tem o João Dória, né, inclusive, parabéns aí pelo seu dia, né, o Agripino D aí, né, a vacina 100% brasileira, né, um mentiroso. Você tem o Mandetta, né, que manda, né, você ficar em casa, mas está jogando sinuca, né, manda você só ir ao hospital até faltar o ar, né, e por fim o Amoedo, que, né, fica com a sua insignificância aí, é uma amoeba mesmo no campo político. Você percebe que a tática ela é simples e a mesma, né, todos contra o Bolsonaro. E eu costumo falar o seguinte, o que a esquerda está reclamando? Porque a esquerda ela tem tudo. A esquerda possui a produção literária, ela tem os artistas, a produção cultural, ela possui as mídias, ela possui absolutamente tudo. O que nós temos é um presidente. Aquilo que nós conseguimos atingir ao topo da pirâmide. E ainda muita gente ainda, né, quer o atacá-lo por um excesso, ou se não por uma fala indevida, ou se não por algum erro, que naturalmente um ser humano vai cometer. Então, isso explicando para alguém de fora, eu não espero compreensão. Mas para a nossa base, eu acho que isso aqui deve ser um alinhamento, sabe? De que aquilo que nós temos na direita, no Brasil, é uma figura carismática que é o Bolsonaro e que aglutinou as pessoas em prol de valores, de princípios, e que nós temos que formar uma militância, né, pró-Bolsonaro, porque, caso contrário, todos esses daí, né, juntos, podem surgir algum tipo de efeito contra o Bolsonaro. Mas
é o time, como eu disse aí, né? O Backstreet Boys anti-Bolsonaro, né? Se juntar aí os 6 aí não dá um homem de verdade. Mas quando você vê quem tá contra o Bolsonaro, aí a gente percebe que a gente tá do lado certo. Pior que você foi falando aí, na minha cabeça só ficava assim, Backstreet Boys, alright. O Amoedo dançando. O Eduardo Eu Leite, fiquei todos imaginando. têm uma carinha meio... Fiquei sabe? imaginando. Eu fiquei imaginando os caras dançando aí. Agora é incrível como eles têm facilidade de usar a palavra democracia, constituição. Aí você olha para o mundo real, você fala assim: Oswaldo Eustáquio preso, prisão domiciliar, sem movimento das pernas, né? Tornozeleira eletrônica, Sarah Winter, tornozeleira eletrônica. Aí você olha, Daniel Silveira, deputado federal, preso inconstitucionalmente. 2 inquéritos inconstitucionais no STF. Se a carta seguisse o que está escrito, eles estariam agora apoiando Bolsonaro a tomar alguma medida contra, pelo menos, o Alexandre de Moraes no Senado. Coisa que depois que o Caio Coppola, tadinho, eu falei pro Caio Coppola, falei assim, Caio Coppola, eu botei no Twitter, falei, meu Deus do céu, é uma ingenuidade muito grande você pedir para seguir o Pacheco. Falei, mas tudo bem, né, vamos lá. Aí o Caio, vamos lá seguir o Pacheco, né, pra gente poder ter o impeachment. Pronto, o Pacheco trancou a conta, né, e aí o Caio veio e bateu nele. Sabe que não vai rolar, né? Sabe que o Senado não quer essas coisas. Né? O Cajuru tá surfando, né, igual o surfista prateado. E se essa carta estivesse... se eles soubessem o que está escrito nessa carta, se eles tivessem consciência disso, o que eles estariam fazendo? Ajudando o impeachment do Alexandre de Moraes. Simples assim. Simples. E se isso for muito difícil para eles, estariam pelo menos abrindo o comércio com responsabilidade, né, com seriedade nos seus estados e trazendo de volta o emprego para o cara que deixar o cara que vende banana vender banana, deixa o vendedor de fruta, deixa o vendedor de água, deixa o vendedor de picolé. Mas não. Esses que assinaram aqui são os primeiros a não falar nada quando a polícia dá bicuda nas costas de mãe de família, quando a polícia vai lá e dá na cara de vendedor de água, amarra o cara, prende o cara, joga em camburão, como se ele fosse um estuprador, narcotraficante, vai acionar uma bomba nuclear. Mas não, o cara estava vendendo água. Se eles acreditassem no que está escrito, a gente estaria bem pra caramba, né? Simples assim. Enfim, você falou aí do Agripino Day. Hoje ficou nos Trending Topics, sabia? Sim, eu vi. Inclusive, Alan, você falou aí a Hashtag. respeito com relação a ações, né, ditatoriais, né, que têm sido feitas por parte de prefeitos e governadores. Nós estamos vendo, né, o trabalhador de fato sendo tratado como criminoso e o criminoso sendo tratado como trabalhador. Eu acho engraçado que já fica na nossa mente, né, no senso comum, de que tudo vai fechar e, obviamente, a boca vai continuar, porque, olha, os traficantes não vão parar. Eu acho que isso deveria ter a mesma reação com relação, por exemplo, aos cristãos, né? Poxa, os cristãos não vão abrir mão, porque é um direito constitucional deles, mas não. A gente se rebaixa, né? A gente fica de joelhos perante um decreto ilegal. A gente vê o trabalhador, aqui como já mostrei diversas vezes aqui em Belo Horizonte, de ter que trabalhar como se fosse um criminoso, de porta, né, fechada, para poder vender ali o seu sustento, para poder vender o seu produto, que seja, e ter o seu sustento dentro de casa. Inclusive, semana passada eu tive que acompanhar o meu amigo, né, Jonas, que ele estava correndo 8h30 da manhã na porta da casa dele. Estava correndo, obviamente, sem máscara, porque ele vai ficar respirando o gás carbônico ali dele e atrapalhando a atividade física dele. Fiquei o dia inteiro com ele na delegacia, né, para poder impedir com que o cara fosse preso, porque ele não estava usando máscara. Aí os guardas, né, fizeram uma aglomeração nele, 6 guardas, para poder impedir uma aglomeração. Ou seja, a lógica é não ter lógica. Mobilizaram Polícia Civil, a guarda, né, toda a máquina do Estado, gastaram ali, eu fiquei de 8h30 da manhã até 5h30 da tarde com ele, simplesmente porque o cara não estava com a máscara fazendo atividade física. Aí eu te pergunto, tem gente ainda, né, do nosso lado que fica assim, pô, Nicolas, por que esse cara vai e não coloca uma máscara e para de encher o saco? É isso que eles querem que você faça.
Eles não estão preocupados porque a pessoa não está usando máscara. Eles estão preocupados porque você não está obedecendo. Essa que é a grande realidade. Eles estão conseguindo ver quem não obedece a decreto ilegal, a ordem ilegal, através dos métodos que eles colocaram, né, dos métodos preventivos. Que aí você tem que colocar uma máscara, né, mas aí no ônibus está lotado e aí o contato não pega. Ele te impede de fazer atividade física, né, como o prefeito Alexandre Calil aqui em Belo Horizonte fez. Ele gastou mais de R$ 1.200.000 em grade, em aluguel de grade, para poder cercar a praça pública e locais de atividade física. Ou seja, o cara te impede de fazer atividade física porque ele está preocupado com a sua saúde. Eu não sei mais aonde colocar a hipocrisia naquilo que nós estamos vivendo. Então, todas essas medidas, né, que estão sendo tomadas, para mim, eu vejo que era tudo que o pessoal falava que o Bolsonaro ia fazer. Mas, pelo contrário, são os prefeitos, governadores que estão emplacando isso aí e com muita rigorosidade. O presidente Bolsonaro falou hoje, né? O Brasil deve voltar a trabalhar. Falou isso ao anunciar o novo auxílio, né? Que eu comentei logo no início, né? O presidente Bolsonaro sinalizou, então, a possibilidade de agravamento da miséria até convulsões sociais, né? Ele anunciou isso durante a cerimônia no Palácio do Planalto, na última quarta-feira, ontem, a nova remessa de parcelas do auxílio emergencial. Em sua fala, o presidente também destacou a importância de deixar o povo voltar a trabalhar. Nós comentamos aqui no início, né? Eu falei no início, Nicolas, o problema é o Estado, né? O Estado moderno, tão bonitinho, né? Todo mundo ama o Estado moderno, todo mundo quer defendê-lo, isso todo mundo só quer fazer com que ele fique cada vez maior, né? Cada vez mais poderoso, forte, robusto, né? E quem paga a conta, no final das contas, é o povão. O presidente está falando aqui que a solução não é ficar tirando dinheiro, como se o dinheiro do Estado fosse dele, né? O dinheiro do Estado já é nosso. Se as pessoas tivessem noção de quem é o dinheiro do Estado, eu acho que elas jamais pediriam por auxílio. Que é isso que vocês precisam entender. Quando você acredita no Estado moderno, você acredita que tem um grupo de pessoas dentro da máquina pública que são tão boazinhas, tão queridas, tão fofinhas, que elas vão sempre devolver o seu dinheiro com uma gestão maravilhosa, linda e fofinha, né, com tudo do bom e do melhor, na saúde, na educação, na segurança, blá, blá, blá. Né? Como se isso um dia tivesse acontecido na história da humanidade. Alguém conhece um grupo na história da humanidade? Não vale contar mosteiros e grupos religiosos. Fora da esfera religiosa. Você conhece algum grupo que o pessoal foi lá, depositou dinheiro, falou assim, agora escolhe uma galera aí e vai cuidando da gente? Você em casa, conhece algum grupo? Você já experimentou isso na sua vida? Que todo mundo chegou ali, tá aqui parte do meu salário, tá aqui parte do salário do fulano, tá aqui parte do salário do cicrano. Aí agora faz o seguinte, agora vocês ficam cuidando da gente aqui. Aí vamos dizer assim, eu, Nicolas, você que tá em casa nos assistindo, aí você que tá em casa nos assistindo, você levanta a mão e fala assim, Nicolas, Alan, eu quero oferecer, aqui tem isso, né, aqui nos Estados Unidos, eu quero colocar asfalto aqui na sua garagem, aqui da parte da tua garagem até a rua. Fica bonitinho, né? Botar um asfaltozinho ali, pá, tal. Você não pode, só o Estado pode. Só o Estado pode. E aí por aí vai. Alan, deixa eu dar uma discorrida a respeito desse assunto aí com relação ao Estado. Inclusive, hoje no Twitter eu postei lá, né? Eu te proíbo de trabalhar, mas te obrigo a me sustentar. Assinado Estado. Na verdade, existe, e a sua maioria de funcionários públicos que estão um pouco se ferrando para o trabalhador. Porque o dinheiro vai continuar caindo todo mês. Inclusive, né, a maioria dos políticos. O que eu tenho defendido desde o ano passado, tenho feito carreatas, manifestações, postado, mostrar a hipocrisia, que a gente precisa voltar a trabalhar porque a economia é vida, né? E mesmo eu não sendo político, mesmo agora eu não sendo um servidor público, os próprios servidores públicos, né, estão ignorando isso, sendo que daqui a pouco eles estão cavando a própria cova. Porque o Estado ele só se sustenta com o seu dinheiro. Se o pessoal parar de trabalhar, não vai ter arrecadação. Então, eles são tão, perdoe a palavra, mas são tão burros, tão egoístas,
né, ignorantes, que eles não estão percebendo que no futuro o próprio Estado mesmo, né, em sua parcela mais de base, vai quebrar. E quem fica realmente é só quem está no poder lá em cima. Agora, deixa eu dar uma descascada aqui no Gargamel, né, que é o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil. Estou vendo muitos comentários aqui, o pessoal pedindo para poder falar a respeito disso, né, que lá de Belo Horizonte, e aí pega essa questão aqui de trabalhar, né? Deem só uma olhada, Alan, e pessoal, o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte? Alexandre Calil fechou supermercado e padaria nos domingos, ou seja, no domingo não funciona quase nada aqui em Belo Horizonte. Obviamente, o que aconteceu, para quem tem aí, né, mais de 4 neurônios, no sábado lotou. Então, uma medida que era para impedir a aglomeração, obviamente, aumenta a aglomeração, porque você está impedindo um dia inteiro de dividir as pessoas para não existir a aglomeração. O Calil gastou 46 milhões em publicidade ano passado, em época de pandemia. Para você manter um leito UTI Covid aqui em Belo Horizonte, gasta em média 10,4 milhões de reais, ou seja, dava para manter 4 meses de leite de UTI Covid, mas ele preferiu gastar em imprimir a cara feia dele para poder fazer campanha política. Aí você tem 197 milhões gastos ano passado pelo Calil em cesta básica. Ou seja, cesta básica em época de eleição, você sabe por que deu todo esse resultado aqui em Belo Horizonte. Aí ele gasta mais de 1.200.000 em um contrato para poder cercar, né, alugar grades aqui em Belo Horizonte. Aí hoje, né, mesmo sendo 1º de abril, né, parece mentira, mas não é, eu fui até o Shopping Oiapoque, né, que é o shopping chinês, que ele mesmo disse que é do chinês, né, e fala que ele manteve aberto para não gerar um caos social, porque lá eles empregam muitas pessoas com tornozeleira eletrônica. Estava aberto o Oiapoque. Inclusive, lá ao lado, né, um local ali muito conhecido pelos prostíbulos, né, eu filmei lá também estava aberto os prostíbulos. Será que as prostitutas, né, os clientes estão lá fazendo distanciamento social, estão usando lá o álcool em gel? Será que eles estão fazendo isso? E aí, olha só como é que o trabalhador fica, cara, humilhado. Porque ele vê a prostituta, entendeu? Podendo trabalhar e ele não pode vender uma água, ele não pode vender um bolo, ele não pode vender um pão, porque o prefeito considera a atividade dele não essencial. É isso que está acontecendo aqui em Belo Horizonte e eu tenho certeza também que muitas partes do Brasil. E aí você percebe que eles geram um caos e depois se apresentam como uma solução. Então eles estão querendo jogar a população contra a segurança pública. Eu sei disso. Mas por um outro lado, eu chamo a atenção aqui também da segurança pública, que essa história de estou somente cumprindo ordens, eu já ouvi essa frase antigamente e deu merda. Deu merda. Isso foi utilizado, né, pelos soldados ali alemães para poder se excusarem das ordens que eles recebiam do alto escalão nazista. Então vocês precisam conscientizar, nem que seja para fazer vista grossa, sabe? O errado não está o trabalhador do Oiapoque de trabalhar. Eu não estou falando que eles estão errados. Eu estou falando que a determinação da prefeitura de dar cuidados diferentes para o trabalhador é que está errado. Se um pode trabalhar, todos podem trabalhar. Ah, Nicolas, então qual que é a solução para isso? Se você consegue ficar em casa, fique em casa, meu parceiro. Se você não consegue, vai para a rua e vai trabalhar. Porque se você não morrer do vírus, você vai morrer de fome. A ONU mesmo já deixou bem claro que pessoas vão morrer mais de fome do que de Covid. Aí o pessoal parou, igual o vereador lá do Sul falou, né? O pessoal parou de trabalhar, de morrer de tuberculose, de pneumonia, né, de AIDS, de tudo. Agora só se foca nisso. Então, por que não há, né, uma transparência na destinação do governo federal aqui para Belo Horizonte? Foram mais de 800 milhões, pessoal, destinados do governo fascista, nazista, homofóbico, taxista e tudo que for para Belo Horizonte. E eu não consigo, como vereador, ver a destinação desse dinheiro. Por mais que eu peça, eu sou ignorado, né? Eu estou na lista negra do Calil. Se você é de Belo Horizonte, pesquise sobre isso. Saiu um e-mail, Alan, dos vereadores que estão proibidos de serem recebidos pela prefeitura e pelas secretarias. Ou seja, quando eu indiquei a escola cívico-militares aqui para Belo Horizonte, eu fui ignorado. Por quê? Porque eu estou proibido. Quando, por exemplo, eu peço para poder, né, tapar um buraco lá na Lagoa da Pampulha, que está gerando acidente, né, pessoas estão morrendo lá por conta disso, aí eu sou ignorado porque eu estou proibido. Ou seja, quem nunca se preocupou com a saúde, não é agora que eles vão se preocupar. E tem gente caindo nessa balela, infelizmente. Então, assim, eu de fato, sendo bem sincero, tá, com você, Alan, e com todo mundo que está ouvindo,
nós ficamos muito engessados. Como vereador, eu fico incrivelmente engessado para poder fazer qualquer coisa aqui em Belo Horizonte, a não ser fiscalizar, mostrar as hipocrisias e mostrar aquilo que a gente está fazendo, porque eles criaram um monopólio do poder e para tirar é só mesmo uma nova eleição e escolher um novo representante. Tirando isso, vai continuar o Gargamel fazendo essas besteiras aqui em BH. Agora, quantos vereadores são no município? 41 vereadores no total. Então, 41 vereadores. Então, com 21 vereadores, você teria mais força, certo? Sim. Com 21 vereadores, você não pode ter esses 21 do mesmo partido. Né? Mas se você tivesse divisões ali, esclarecimentos de outros partidos ali, e você conseguisse somar um número de 21 vereadores, você colocaria terror nele, que você poderia, por exemplo, iniciar o processo de impeachment, certo? Com certeza. Então, com esses 21 deputados, se você tivesse uma população esclarecida a ponto de votar nesses 21 vereadores, 21 vereadores, você poderia mudar as ações ditatoriais do prefeito. Aí eu te pergunto, existe mídia em BH que pode esclarecer isso para as pessoas? Existe. Eu vou te falar algumas mídias aqui, o que elas falam. Eu não consigo colocar aqui na tela, aqui, me dá até raiva. Manda o link. Mas se o Anderson conseguir colocar aqui, eu postei lá no meu Twitter, o Estado de Minas falando sobre a manifestação. Tá no seu Twitter? Vai falando aí que eu vou pegar aqui. Tá no meu Twitter. Eu vou mandar pro Anderson aqui. Eles colocam a manifestação de esquerda e eles... Olha só a manchete. Sem aglomeração e com manifestações simbólicas, estudantes protestam pela situação dos brasileiros durante a pandemia. Aí, enquanto o Anderson está colocando, ele vai colocar para vocês. Aí existe uma outra mídia, né, aqui em BH, que quando eu fiz um vídeo mostrando que o meu amigo recebeu um fuzil na porta da casa dele, eles divulgaram como se fosse o meu fuzil. Olha lá, dá só uma olhada, olha isso. Sem aglomeração e com manifestações simbólicas, estudantes, né, também não são, né, manifestantes também não, protestam pela situação dos brasileiros durante a pandemia. Vida, pão, vacina e educação. Eles esqueceram, né? Vida, pão com mortadela, vacina e educação. Olha lá, movimento estudantil faz ato na UFMG. Isso daí não é aglomeração. Aí, quando nós vamos fazer aquela velha aluna? Do canto? Deve ser, né? Porque geralmente esses estudantes aí ficam fazendo uma matéria por semestre só para poder ficar no comando do DCE. Isso é padrão. Isso aí qualquer universidade, principalmente a federal, eles fazem muito isso. Fazem uma matéria por semestre que aí eles conseguem tomar o domínio do DCE. Então é esse tipo de mídia, o Alan, que tem aqui em Minas e em Belo Horizonte. O punho cerrado? Olha o punho cerrado. Como é que é? O punho cerrado ali. O punho cerrado. Aí quando a gente faz uma maior carreata que já teve na história do Brasil, daqui de Belo Horizonte, eles, além de divulgarem, né, colocando como se fosse 100, 200 carros, e nós estamos lá por uma causa que é para o trabalhador trabalhar. Porque eu já vi muita manifestação da esquerda, da CUT principalmente, fazendo greve para não trabalhar. Mas manifestação para ir trabalhar é a primeira vez. E aí eles não divulgam isso, colocam como uma causa errada. E aí, para esse bando de à toa aí pedindo vida, pão, vacina e educação, eles colocam, inclusive, que não é aglomeração. E nós somos comentário bom é o do Magno aí, ó. Joga uma carteira de trabalho ali e sai correndo na hora. Como é que o Estado dá vida? Eles querem vida, pão, educação. Como é que o Estado dá vida? Eu fiquei curioso aqui agora. Eu acho que o mais engraçado é comunista. Chegamos ao ponto de comunista chamar a gente de genocida. Que merda é essa? Comunista pedindo vida. Quando, meu amigo, que o comunismo pediu vida? Quando o comunismo lutou pela saúde das pessoas? Pelo contrário. Você pega um pouquinho atrás da história, você vai ver que, né, coloca aí Venezuela hospital. Vai para lá, né, se tratar do Covid. E não é só em BH, não, hein? Não é só em BH, não é só em Minas Gerais, não. Nós estamos aqui agora com Douglas Gomes, vereador também, em Niterói, né, Douglas? Boa noite. Fala, pessoal. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal. Isso mesmo, vereador aqui de Niterói, foi eleito agora em 2020 com 2.416 votos.
Muito bem, Niterói. A gente estava discutindo aqui, Douglas, a dificuldade de esclarecer as pessoas por falta de imprensa, né? Por falta de uma mídia que fale com a população. A gente tem que sair da nossa bolha, falar, porque senão elas ficam acreditando em várias mentiras. E agora a gente tem uma nova aí, né, Douglas? Como é que é essa história de que agora você é tipo um Rambo, tá batendo nas pessoas, tá matando todo mundo? Diz que você foi responsável até pela bomba de Hiroshima. Olha, é muito engraçado, né? Eu tô sendo acusado de tentar agredir um malandro que deve ter uns 2,15 metros de altura, igual o Shaquille O'Neal, que quer ser chamado de mulher, mas eu faço questão de chamar pelo nome dele de batismo, que é Bênio. E na última sessão, não diferente do que está acontecendo em BH, né, o Alan e Nicolas, aqui desde o início, desde antes do nosso mandato, né, eu fui detido 2 vezes brigando contra essas medidas arbitrárias, tanto impostas pelo Witzel, que saiu do governo do estado, como as medidas impostas pelo prefeito da época, Rodrigo Neves. Então, já iniciamos o nosso mandato de forma combativa a essas medidas e também combatendo esses projetos absurdos e nefastos colocados por 3 vereadores do PSOL, um do PT e um do PCdoB. Na última sessão, eu concedi uma moção de aplausos, e aqui vale ressaltar que foi aprovada pela Casa, mesmo sendo concedida por mim, por conta de uma ação criminosa feita pelo MTST. O MTST atirou fogo numa RJ, jogando diversos pneus. Eu mandei até o vídeo pro Anderson. RJ-104, né? Atearam fogo em pneus, impedindo as pessoas de ir e vir. 5 horas da manhã, e para quem conhece, é na beira da favela. Quando eu recebi esse vídeo, eu pensei, poxa, não aconteceu nenhuma morte, não teve troca de tiro, não teve nenhum tipo de ação, então dificilmente foi morador. Só que quando eu assisto aquele vídeo, você vê nitidamente que é militante. Você conhece pela vestimenta. E depois, quando eles terminam de fazer o ato, eles esticaram a bandeira pedindo vacina e pediram auxílio. E logo após isso, eles postaram em sua página, na página oficial do MTST, tá? Lembrando que foi uma moção de repúdio. Eu concedi ao MTST e à Frente Brasil Popular. Pois bem, Nicolas, rapidinho, só um minutinho. Eles atearam fogo. Eu gosto de lembrar algumas coisas que o pessoal não tem memória, né? Boa. Aconteceu em Minas, Nicolas. Olha aí, Nicolas. Boa. Aconteceu em Minas. Mulher que morreu após inalar fumaça em protesto será sepultada em Santa Luzia, Grande BH. Edi Alves Guimarães. Não tem praça no nome dela, não tem estátua, não tem nada. Ela seguia para o trabalho em ônibus que foi bloqueado por barricada de pneus. Aqui, ó. Perfeito, Alan. Isso Perfeito. tudo em prol do trabalhador, né? Eu gosto tanto do trabalhador que eu mato ele voltando para casa. Exato. A Edi Alves Guimarães, que Deus a tenha, né? Está na glória do Pai. Inalou essa fumacinha inocentezinha aqui que o pessoal da esquerda costuma queimar. O mesmo método utilizado por essa... Então vai lá, continua. Eu gosto de relembrar essas coisas, porque às vezes o pessoal não tem memória, né? Aí a gente facilita. O Alan, uma ação totalmente, assim, um ato terrorista. A moção de repúdio foi como um ato terrorista. E quando eu me posicionei, eu disse o seguinte: se a Casa não se posicionar repudiando essa ação, daqui uns dias, eles estarão aqui na porta da Câmara fazendo a mesma coisa. Não é de me estranhar, mas o PT, os 3 parlamentares do PSOL e mais uma parlamentar do PCdoB votaram contra essa moção de repúdio, e a do PCdoB ainda disse no microfone, tem um vídeo no meu canal, que essa é uma forma que ela não repudia. É uma forma de livre manifestação. Os comunistas, fala dela, abre aspas, os comunistas fecham ruas sim, os comunistas tacam fogo em pneus sim, eu não vejo problema em fazer isso. Isso foi defendido no plenário da Casa. Você veja que absurdo. No passado, 2018, 2017, atos de vandalismo no centro do Rio, onde a esquerda queimavam ônibus, queimavam bancas de jornais, queimavam carros. Só que isso você não vê nenhum parlamentar de esquerda repudiando essa ação, Alan.
Olha, é incrível, né? Como é que os caras... Você, então, repudia alguém que faz um ato terrorista, o cara que é o verdadeiro terrorista? Exatamente. Aí, posterior a isso, eles não aguentaram, porque a moção foi aprovada, né? Aí começaram a catar várias coisas, dizer que um grupo comandado por mim agrediu o vereador há 2 semanas atrás, na saída da casa. Quando eu falo vereador aqui, eu cito o vereador que é o vereador travesti, que tem 2 metros e quase 2,10 metros, Shaquille O'Neal. Disse que eu tentei agredir na saída da para de rir, ó. Na saída do... Shaquille O'Neal de saia tentou te bater, cara? Como é que faz? Quando serve pra mim? Falou que eu agredi. Pô, você me conhece, você viu meu corpo, meu chassi de grilo, eu sou magrelo. Pô, o cara é grandão. Aí o Shaquille O'Neal de saia virou e falou: você tentou me agredir, você foi transfóbico. Só que para que você possa entender o nível de canalice, é que as sessões da Câmara Municipal de Niterói, elas são transmitidas ao vivo. Tudo que acontece ali, as pessoas estão vendo. E sem falar que os demais vereadores estavam ali dentro. Sim, aconteceu uma discussão, porque ele me chamou de mentiroso, alegou que esse ato que ocorreu ali à esquerda não combinou, né? Uma comunista parabenizou a ação do MTST e o vereador aí, o Bênio, disse que essa ação não foi da esquerda, essa ação foi feita por fascistas que se vestiram de esquerdistas e fizeram aquele ato ali para culpar a esquerda. Bom, simplesmente eu apresentei, olha, isso aqui é a página oficial do MTST. Isso está na filmagem, na Câmara Municipal também, na página oficial. Posterior a isso, começou uma discussão e um vereador do PSOL, esse aí já é o inverso, tem 1,5 metro, um pouco menor que Jordi, veio em minha direção. Me chamou de moleque e mandou segurar a onda. Veio em minha direção, fui em direção dele, chamei ele de moleque também. E aí começou a discussão. Só que após isso, ó, essa cena aí eu tô mostrando a página oficial do MTST. Não tem agressão nenhuma, não tem palavrão, não tem nada. Posterior a isso, começou a narrativa. Eu amanheci com o Dia, o Globo, o Extra, todo esse lixo, todo esse engodo. Esse é o Shaquille O'Neal? Esse é o Shaquille. Caralho, olha o nível do Rio de Janeiro. Mano. Ai, meu Deus, meu jurídico deve estar mais um processo. Olha lá. Caraca, aí, mais um pouco aqueles filmes de comédia da década de 80. Cara, ó, BH é assim o nível? Tem um lá em BH. Hein? A galera do Rastafari, ali, o cabelo, como é que é? Não, tem um aqui também. Ele se considera translésbico. É um homem que é casado com uma mulher que tem um órgão sexual masculino, fez filho, mas se sente mulher e se veste como mulher. Eu também. Já me perdi. Eu me perdi na parte do... Eu me perdi na parte do homem que tem mulher, se sente alguma coisa, eu já falei, caralho, que confusão. E tem um filho. Isso, e tem uma mulher, casado com uma mulher, mas ele é homem, se veste de mulher, usa saia. Se considera cachorro, alguma coisa, ou ele é gênero humano? Não, gênero humano. Gênero humano. Não, porque tô perguntando honestamente até hoje, né? aqui. A gente não sabe, às vezes pode acordar. Tô perguntando aqui honestamente, né? Porque eu quero respeitar o pessoal de gênero que gosta de se escolher bicho, né? A gente nunca sabe. Vocês ficam rindo, tem gente que quer, mano. Tem gente que quer ficar de ré junto, grudado, tá ligado? E o Piola? A gente... Meu Deus do céu. E inclusive eu descobri aqui durante a live aqui, ó, que tá me processando, hein? Mais um? Tão me processando. O do gênero humano? O gênero humano lá tá me processando. Por quê? Pois é, eles vão me mandar aqui o processo ainda aqui, ó, mas o meu advogado mandou, ó, olhou os processos aqui, a gente tá pesquisando, tem uma ação civil de danos morais e uma penal. Ó, tem uma pergunta honesta aqui do nosso público. Esse cara que tá te processando aí, cadê a pergunta do cara? Sumiu aqui? Tem uma pergunta honesta aqui do nosso público que eu quero colocar na tela. Que horas são? 9h12. A pergunta é a seguinte: mija em pé ou sentado? Tem uma pergunta boa também. Quando fizer 40 anos,
Vai Eu fazer não faço preventivo ou ideia, exame de eu não próstata? faço ideia. Então, uma pergunta boa. Quando fizer 40 anos, vai fazer preventivo ou exame de próstata? Enfim, aí Aqui, então mas agora. só pra finalizar, deve ser porque Vamos lá. no Dia das Mulheres, 8 de março, eles chamaram todas as mulheres para poder compor a mesa diretora, Eu né? lembro disso. Aí chamou todas as mulheres, aí ele tava lá. Eu falei, ué, por quê? Aí eu subi na tribuna, eu me inscrevi para ser orador, e nisso eu falei, olha, infelizmente, é o Dia das Mulheres, mas o vereador subiu aqui, não sei o que tá fazendo aqui, né? Deve ser por isso. Enfim. O Alan, e posterior a isso, um dia depois dessa sessão, a Globo, a RJTV, fez uma matéria gigantesca, matéria de mais de, eu acho que, se eu não me engano, 5 minutos, falando, romantizando, dizendo quão o Douglas Gomes é violento, quão o Douglas Gomes não respeita a diversidade. Tudo isso é um plano. É um plano porque eu sou a única voz que se opõe ao governo do PDT, o governo que o PDT hoje está soltando mais um decreto, igual o Calil, impedindo as pessoas de trabalharem. Aqui também está no lockdown, somente os serviços essenciais, mas esses canalhas, na época da campanha, estava todo mundo agarradinho. Na época da campanha era essencial fazer a campanha, porque eles tinham que vencer a eleição. Então, só que hoje, após a vitória, eles querem dizer, querem impor o que é e o que não é essencial. Eu sou o único vereador aqui na Câmara Municipal que estou brigando contra isso. E também estou como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. O PSOL está tentando me tirar, tentando colocar um outro vereador que é do PDT. Já venho conversando com outros vereadores, estou cobrando para que somente seja feita a verdade, seja feita aquilo que é justo, porque em nenhum momento, quem olhar o vídeo na página oficial da Câmara Municipal de Niterói, a sessão do dia 25, vai ver que não teve agressão alguma. Sim, eu dei 2 passos em direção a um vereador que deu 2 passos em minha direção, mas esse é o vereador, realmente o vereador homem, o masculino, que se veste de homem. Não foi esse outro vereador aí que está dizendo que eu acusei, que eu fui segurado pelos vereadores do PSOL. Então, assim, existe todo um plano abraçado por toda a imprensa aqui do Rio de Janeiro, O Dia, Globo, Extra, todo esse lixo midiático, inclusive a TV Globo fez essa matéria para tentar, primeiro, me retirar da Comissão de Direitos Humanos e, segundo, tentar caçar o meu mandato, porque eu já estou aí na Comissão de Ética, já fui denunciado umas 4, 5 vezes. Então, esse é o intuito deles. Então, a gente está fazendo um trabalho bastante combativo. Eu agradeço muito, eu sou muito grato ao Terça Livre. Eu assisto diariamente. Eu faço questão de, mesmo no meu gabinete, assistir o Terça Livre, porque sempre tem o que apresentar. Aquilo do jornal que vocês estavam falando, batendo na tecla, a gente já está colocando aqui na cidade para sair da bolha, porque nossas redes sociais já estão massacradas. Meu Facebook, mais uma vez, o Alan fez uma brincadeira, né? Quando eu fui no Terça Livre aí em julho, quando eu disse minhas redes, ele falou, ele vai falando e a conta, e o Facebook vai bloqueando. E realmente bloqueou mais umas 3 vezes de lá para cá. Somente nesse ano, eu já como vereador, bloqueou novamente e simplesmente eles não dão nenhuma chance de recurso. A gente está tentando via justiça e esse é mais ou menos o resumo do nosso trabalho aqui. Agora a gente está focado. Como o vereador Nicolas, ele fez até um vídeo, se eu não me engano, na data de ontem, chamando a responsabilidade dos parlamentares, chamando a responsabilidade dos vereadores, para que os vereadores, sim, possam estar no lado da população. Eu estou impedido de entrar na Câmara desde a última sexta-feira, a Câmara está fechada, mas estou trabalhando nas ruas. O meu jurídico está e minha equipe toda está na rua para buscar dar respaldo àquelas pessoas que querem trabalhar, as pessoas que estão batendo de frente contra o desmando da prefeitura e combatendo, porventura, algum excesso. Aqui em Niterói está diferente um pouco de outros municípios, que nós não estamos tendo excesso, tanto por parte da Polícia Militar, nem por parte da Guarda Municipal, como está acontecendo no Rio. No Rio está uma vergonha. Aqui eu abro até para falar sobre o Danilo Rafael. O Alan compartilhou um vídeo dele. Ele, no domingo anterior, ele filmou uma mulher sendo presa, uma ciclista que estava até defendendo ele, sendo presa na praia de Copacabana.
Na sexta-feira passada, Alan, ele foi pego de uma forma covarde por guardas municipais que atiraram com um taser nele e ele está com o corpo totalmente marcado, o corpo dele está com ferida, né? A taser, né, o ferro que tem na ponta da taser, perfurou a camada da pele dele. Ele já fez o boletim de ocorrência e eu já coloquei o meu jurídico à disposição, porque a gente vai representar contra todos esses agentes que estão cometendo excessos. Eu estou recebendo algumas mensagens de guardas municipais e policiais militares dizendo até que eu estou contra as forças de segurança. Eu deixo claro que eu sou contra os excessos. Quando a polícia militar, instituição, ou quando a guarda municipal, instituição, ela comete excessos contra os agentes, eu vou contra a esses excessos. Eu bato de frente com essas instituições. Agora, de igual modo, quando esses agentes pagos com dinheiro público estão cometendo excessos e usando esse argumento citado pelo Nicolas, só estou cumprindo o meu trabalho contra a população, nós sim iremos representar contra todos os agentes públicos que estão cometendo excessos contra a população, impedindo a população de trabalhar. Aqui temos diversas favelas que estão funcionando de segunda a segunda. Antigamente tinha baile quinta, sexta, sábado, domingo. Agora tem a segunda sem lei. Para você ter noção, aqui em Niterói e em São Gonçalo, não está tendo nenhum tipo de repressão. Agora, trabalhar, se você caminhar aqui pela cidade de Niterói, está triste de ver. Está tudo fechado. E amanhã vai sair mais um decreto prorrogando até o próximo dia 11 e já tem um decreto pronto até para o próximo dia 30 de abril. Douglas, obrigado aí pelo esclarecimento. Eu espero também que não seja nenhum problema libidinoso do Shaquille O'Neal contigo, que seria um pouco embaraçoso. Na câmera, você não pode ser nenhum problema libidinoso, né? Você é grandão e tal, magrinho. Né? Existe gosto para tudo. Então eu espero que tudo se resolva aí para você. Não baixe a cabeça para essa gente, né? E que Deus te abençoe, sério mesmo. Agora, realmente, a gente precisa ter uma mídia que esclareça isso para a população. Como é que você mostrar uma prova no site dos caras para uma pessoa significa que você está atacando, aí depois vem o anão de jardim, parecendo Jackass, né, querendo arrumar a confusão, e você é o cara que está querendo agredir. Vocês estão fazendo circo. Você tentando fazer o trabalho de vereador, eles pensando que a vereança é um trabalho de palhaço, não dá, né? Exatamente. Bem, obrigado, Douglas, obrigado mesmo. Olha, na sequência aqui, eu tenho um vídeo que eu quero muito mostrar para vocês, um trecho da live do presidente hoje, que é muito importante. Ítalo e eu comentamos aqui cedo que nós não somos videntes, né? E que a gente não tinha muita coisa para falar sobre a mudança dos generais. Só que hoje o presidente colocou uma coisa muito importante. Vamos assistir esse trecho do vídeo aqui. Tá sem áudio? Peraí. Onde houve uma especulação enorme da mídia. Pode voltar, que agora eu botei o áudio de volta ali, vai lá. Manda ver antes. Né? Tá politizando, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Curiosidade, quem era e quem é o atual ministro da Defesa? Ambos são generais de exército, do último posto da carreira, generais de 4 estrelas. Que, obviamente, vocês sabem que o militar da ativa não pode sequer estar afiliado a qualquer partido político. Agora, eu estou politizando, colocando generais do último posto dentro da defesa? E quem acha que sim, eu vou responder aqui. No passado, a Dilma Rousseff botou o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, do PT, para ser ministro da Defesa. Isso é politizar? Ou eu que estou politizando? E ele colocou lá na Secretaria-Geral da Defesa a senhora Eva Chiavon, casada com 02 do MST, a vida pregressa dela pela CUT, okay? E ela era conhecida como Dilma da Bahia. Estava politizando a defesa ou era eu que estava politizando? Depois também tivemos aqui o senhor Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil. Então, alguém do PCdoB
à frente do Ministério da Defesa. A imprensa criticou? Não. Tem 3 ou 4 generais da reserva, lamentavelmente, já trabalharam comigo, né? São as pessoas que a imprensa dá um espaço especial para tecer comentários sobre isso daí. Agora, quando essas pessoas lá atrás foram alçadas na situação de cargos importantes, ou ministério, pessoas integrantes do PT, do PCdoB, do PDT, não falavam nada. Agora, no meu governo, vem um cara de mal, né? Um deles, inclusive, já foi cogitado por Lula para ser vice dele. E quando a imprensa mostra, né, 3 ou 4 generais falando isso, deixa transparecer para aqueles que não têm conhecimento das coisas, como se eles representassem aí, tivesse uma associação de generais ou de militares. Não existe. É a opinião pessoal deles. Agora, o que é lamentável? Quando estava sendo aparelhado, não só a figura mais importante, com gente do PT, PCdoB, PSOL, não falava nada. Agora, quando a gente bota um general lá, né, todos os dois de conduta ilibada, como são todos. No nosso meio, quando alguém pisa na bola, né, comete algum deslize, as providências são tomadas. O Aldo Rebelo, inclusive, né, botou a Perpétua Almeida do PCdoB como na Secretaria de Produtos de Defesa, uma das secretarias mais importantes lá. Ninguém falou nada. Assim como a Secretaria-Geral era com a Eva Chiavon no Jacques Wagner. O José Genuíno também foi assessor especial do ministro Nelson Jobim. José Genuíno, do Araguaia. Não falaram nada. Esses 3 ou 4 nunca falaram nada a respeito disso. Assim como tivemos o Valdir Pires, já falecido, ministro da Defesa. Tivemos o Celso Amorim, que, pelo que me consta aqui, em dados da mídia, já foi filiado ao PT. Inclusive, não vou entrar em detalhes, mas teve um fato, né, bastante tenebroso do senhor Celso Amorim na Venezuela, do tempo do Hugo Chávez. Ele estava com o avião da Força Aérea, vindo de Cuba, fazendo escala lá para vir para o Brasil. Houve um problema no aeroporto, gravíssimo lá, desentendimento entre a equipe do Chávez e a equipe do Lula. Quem está politizando as Forças Armadas? Não sou eu. E o que eu posso falar do general Braga Neto? Né? Ele, se eu não me engano, ficou por 45 anos no Exército, né? Lá na ativa, no Rio de Janeiro, foi lá o chefe da intervenção no Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho, reequipou a polícia militar, os demais órgãos de segurança. É uma pessoa que realmente fez um excelente trabalho lá, é uma pessoa de combate, é um general da linha de frente, de combate. Estava na Casa Civil, estava fazendo um excelente trabalho comigo, e daí, por decisão do presidente, né, foi convidado por mim, coisa rápida, ele me conhecia, eu conhecia ele, só nós sabemos basicamente o motivo disso tudo, e morreu aqui essa história, não tem que discutir nada, e foi para a defesa. E o que é natural na defesa? Tá? Os atuais comandantes, que não tenho nada também, só tenho a agradecer os 3 comandantes de força, o da Marinha, o Almirante Wilkes, o do Exército, o Léo Pujol da minha turma, e o Bermúdez, né, tenente brigadeiro do ar, agradecer o trabalho deles, foram excepcionais para comigo ao longo desses 2 anos e 2 meses. Né? E como eles são mais antigos do que o Pujol, é natural. Quem comanda, o comandante geralmente é o mais antigo. Então, ele, sendo o mais antigo, resolveu apresentar 3 nomes de futuros chefes da defesa, chefes de força, mais moderno do que ele, e toca a vida. E eu sempre falei para todos os meus ministros, todos, sem exceção, né? Onde é o nosso jogo? Nosso jogo é dentro das 4 linhas da Constituição. Nós não vamos sair desse retângulo, né, ou desse quadrado, e também devemos nos preocupar com quem está jogando fora desse quadrado, que está agindo de forma errada. E alguma providência, né, legal tem que ser tomada contra quem está agindo fora dessas linhas. Estou errado? Onde vocês viram ou ouviram, né, uma só ação minha, um ato que visasse aí
temos aqui algo fora da Constituição, um arrobo de autoritarismo. Vamos fechar isso, vamos censurar aquilo. Nada, nunca tiveram nada a meu respeito. Agora tem um montão sobre governos anteriores, em especial do PT. Vejam a análise da conjuntura de 2014. O PT realizou na Bahia um encontro e botou no papel. Veja o que aconteceu com a senhora Dilma Rousseff em 2014, em Quito, no Equador. As medidas. Tá no mudo aí, né? Isso que o presidente falou sobre os militares, eu quero só refrescar aqui um pouco a galera. Tá aqui, ó. Matéria da Lilian Venturini. Enquanto nomeação de Lula para a chefia de ministério está suspensa pela Justiça, secretária executiva responde por uma das principais pastas do governo. 2016. Eva Schiavon, durante evento oficial na Casa Civil. A cadeira de ministro da Casa Civil está vaga desde que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula. Até que a situação se resolva, é a secretária executiva Eva Maria Cella Dal Schiavon quem responde pelas atribuições do ministério, considerando o mais importante da esplanada. Quem é esta mulher? Né? A secretária executiva da Casa Civil, que na época virou depois ministra tampão da Casa Civil, ela era enfermeira de formação, nasceu em Coronel Freitas, em Santa Catarina. No estado dela, natal, foi dirigente do PT e desempenhou funções políticas e administrativas na prefeitura de Chapecó e participou de movimentos de desestabilização social, como o Movimento de Mulheres Agricultoras, e também depois atuou como assessora da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Ela é casada com o principal executivo do Movimento dos Sem Terra, Francisco Dal Schiavon, vulgo Chicão do MST. O sujeito é um dos fundadores desse, aspas, movimento e um dos componentes do, aspas, exército do Stedley, como Lula se referia ao falar do grupo MST. E sobre essa questão aí envolvendo o Celso Amorim, né, o pessoal falou ali do Ernesto Araújo, né? Eu fico impressionado com a canalice dessa gente. Falou-se tanto de Ernesto Araújo, olha o que aconteceu em 2013. Defesa, ou seja, o Ministério da Defesa, admite que Bolívia revistou um avião da Força Aérea Brasileira. Vocês conseguem imaginar isso acontecendo hoje no governo Bolsonaro? Respondam para mim, vocês que estão me assistindo aí. À época, autoridades bolivianas, sem autorização do ministro da Defesa, quem? Celso Amorim, vistoriaram um avião usado por ele em compromisso oficial na cidade de La Paz. Assim que funcionava o Ministério da Defesa naquela época. Vocês estão entendendo a humilhação que o Brasil vivia e como é que é a situação do Brasil hoje? Agora sem Ernesto, né? Mas que o Brasil tinha uma outra realidade, tanto no Ministério das Relações Exteriores como no Ministério da Defesa. Revista Exame, tá, gente? Tá aqui, ó. Revista Exame. Ah, mas isso aí é coisa do Terça Livre. Não, Revista Exame. É que tem muita gente com amnésia. Eu não tenho, o Bolsonaro, graças a Deus, também não. O Bolsonaro ainda mencionou Aldo Rebelo, Partido Comunista. Agora eu te pergunto, você imagina isso aqui sendo esclarecido para a população dia e noite, na hora que alguém falar alguma coisa na hora que alguém comentar alguma coisa de Ernesto Araújo, né? Ou da mudança no Ministério da Defesa. Para a gente comentar esse assunto aí, eu quero chamar aqui meu amigo Diego Ganoli. Boa noite, meu caro. Como é que você está? Boa noite. Espero que o áudio esteja bom. Muito obrigado. Tá bom, tá ótimo. Pelo convite. Diego, quanta canalice, né? Olha, acontecesse essas safadezas todas aí. Cara, isso é uma humilhação que acontecia com o Brasil. Humilhação. Isso aqui é para humilhar mesmo o país. A Bolívia se a Bolívia quiser se revoltar contra o Brasil, vai ter tipo arco e flecha rolando no Mato Grosso, né? A Bolívia querendo
comprar guerra com o Brasil, vai ser arco e flecha. E mesmo assim botou o Ministério da Defesa de joelhos. Botou o Ministério das Relações Exteriores de joelhos. E ninguém falava nada. Olha, um abraço para o Nicolas, gosto muito, curto, sigo, acho muito incrível. O Brasil precisa dessa força, né? A nossa geração de jovens precisa de referências para entender que nós podemos realmente, através da mudança, né, individual, juntos, podemos fazer a diferença. O que eu vejo, Alan, de tudo isso é que nós precisamos entender cada vez mais como funciona o país. Na verdade, a gente teme o que não conhece. Quando você não conhece, você recua, tem um pouco de medo, um pouco de receio. O ser humano rejeita muito a novidade, ninguém gosta de procurar um curso novo, aprender algo novo, uma ferramenta nova. As pessoas vão pelo caminho mais curto e da comodidade. Só que qual é o problema disso, né? Nós vivemos num mundo onde existe a teoria, onde você entende que algo, né, algo está teoricamente configurado para ser. E tem um mundo na prática, que é uma realidade paralela, que é a de fato, é como a coisa acontece. Então, quando a gente entende as nuances, porque é muito comum esse caminho, né? A maturidade vai trazendo. No começo, você é apresentado algumas informações, essas informações vão chegando e a gente vai tendo aquilo como verdade. Só que quando você cai na real, você já andou demais por aquele caminho do manual, né? Na teoria, a prática é outra. Então, hoje é através da informação que nós vamos nos libertar desses absurdos, e não só nesse caso, mas eu penso também no seguinte: o Brasil mergulhado nessa crise, e é uma crise que você vê pelas pautas que a gente está tratando todos os dias. O Brasil passa por um momento, faz muitos anos que não sai desse momento, que é um momento tenso, muito difícil. Só que houve uma época na história em que o governo fazia um revezamento. Você já viu aquele nado que é com dupla? O cara reveza, né, e vem o parceiro e pula e mergulha e continua. Durante muito tempo foi isso. É uma coisa meio esquerda, meio centro. Chegou uma fase lá para 2016, 2017, quando começou a surgir a ideia de ter um governo de direita com Bolsonaro. Quando entrou 2018 para Bolsonaro ir para a campanha, 2017 ele já estava rodando o aeroporto, e quando chegou nesse momento, o Brasil viu uma força que não conhecia. E é isso que vai nos livrar desses arroubos, desses absurdos, dessa política panfletária, mentirosa, dessa política, velha política acostumada à construção de narrativas, a ludibriar o povo. Por quê? A gente fala, aqui no Terça Livre fala-se também sobre a espiral do silêncio, é um outro assunto, mas existe a manipulação da informação, e a gente viveu assim, né? Na época onde só tinha televisão, a gente tinha que engolir aquilo de goela abaixo, e é muita grana de concessão, são bilhões, é muito dinheiro. Então, através da informação, só tem um caminho para a gente se libertar desses absurdos. Um caminho é a informação. Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem como chegar, mas como o Alan já falou muitas vezes, tem muito lugar que a internet não chega. Então eu vejo o Nicolas na rua, eu vou para a rua, eu vou a Brasília, tinha um vereador aqui de Niterói, eu vou a Niterói, faço cobertura do caso da deputada lá, Flor de Lis, que é um outro absurdo na história do Brasil. Entenda, se nós não nos mexermos, e esse aqui eu acho que é a tônica dessa fala, se nós não nos mexermos e entrarmos em ações, atitude, né, uma coisa física, palpável, sair de casa, levantar, fazer o que pode. Agora, dentro da hipocrisia que vive o mundo, meu amigo, o maior escândalo, o Alan, a gente tem secretário de saúde, ministro de saúde de países vizinhos, e eu sempre trago essas informações porque não basta olhar só para o que acontece no Brasil para criticar o que está errado, como também não basta olhar só para o que está muito bom na Europa, Estados Unidos, e falar que o Brasil não presta lá que é bom. Calma aí. A corrupção, ela é intrínseca do ser humano. O que faz a diferença numa sociedade é o posicionamento que nós temos ao exercer a cidadania, a civilidade, o nosso direito de querer reivindicar. Eu tenho falado, nós estamos nos levantando para ver a geração que aprendeu o caminho da cobrança, a geração que aprendeu o caminho de Brasília, a geração que aprendeu o caminho de criar canais no YouTube. Embora seja uma problemática muito grande, o nosso canal está ali, Diego Ganoli, nós estamos diariamente batalhando contra várias barreiras, Alan, Nicolas e todos os amigos, várias barreiras. A gente tem a barreira
do intelecto, de que a educação no Brasil é muito difícil, quando você encontra de qualidade é muito cara. Então foi um propósito comunista, né, manipular o sistema de educação do país através desse comunismo, desse marxismo, dessa loucura desenfreada, né? Quantos embates eu tive ainda no ensino médio em aula de sociologia, depois a gente vai estudando mais, vai passando, vai outros cursos. Cara, é absurdo o quanto que as pessoas foram fabricadas para fazer parte de um sistema sem perceber que isso estava acontecendo. Então, hoje, essas barreiras, a barreira ideológica, a barreira educacional, a barreira física, a barreira financeira, nós estamos falando, Alan, para gente que muitas vezes nos assiste e a pessoa está casado com 3 filhos, assalariado, trabalha o dia inteiro, está em casa num regaço, cansado. Olha a barreira que esse cara tem que vencer, que essa mulher batalhadora tem que vencer. Tem que acordar cedo de manhã, um monte de coisa para resolver, chega do trabalho cansado, uma pancada de coisa dando errado dentro de casa, o dinheiro não chega até o final do mês. Então, do outro lado, por outro lado, eu acompanho várias pessoas muito bacanas que estão fazendo a mudança no Brasil, que vão de anônimos, de jovens, pessoas como o Nicolas, que agora é um vereador, mas já fazia muito barulho, André Fernandes lá no Ceará, o Alan estourando tudo aí com o Max, com o Ito, a galera do Terça Livre. Cara, presta atenção, a geração que vai romper com tudo isso é aquela que entendeu que pode. É você levantar, fazer a diferença, e não interessa. Vamos conversar, conversa no bairro, no condomínio, no trabalho, etc. Por quê? Quando o Alan traz uma notícia como essa, ou qualquer outra, você pode reparar, a gente pode trocar qualquer pauta aqui e falar de outro assunto. Nós vamos cair sempre na mesma história. Um sistema teórico e um na prática. Onde, na prática, o capitão Assunção, que é um deputado do Espírito Santo, publicou que tem um pendrive que provou lá, segundo a publicação do capitão Assunção, um desvio lá, uma propina de 40 milhões envolvendo o governador do estado do Espírito Santo. Então, você perceba, se olhar isso, né, de Brasília, que é o centro das atenções, até a cidadezinha mais remota no interior do Brasil, meu amigo, olha o tamanho do esquema, do sistema, o tamanho da máquina de corrupção que a gente tem que enfrentar, mas estamos enfrentando. E nunca antes havíamos enfrentado, não é exato, nunca antes havíamos enfrentado com tanta força. Eu não posso ser injusto, meu pai fez muito protesto em Brasília, meu pai, pelo amor de Deus, eu tenho parentes em Brasília, eu tenho parentes em São Paulo, a minha família, na geração deles, eles fizeram a parte deles. O que nós estamos fazendo aqui é honrando aqueles que vieram antes de nós e sonharam com um Brasil melhor. Para isso, nós temos que fazer a diferença. E como o Alan fala, e eu concordo, eu falo isso todo dia também, não será por força. Vamos virar o jogo através da educação, através da informação, através das propostas, dos projetos, tudo que a gente puder oferecer para levar conhecimento. Isso é muito importante. E eu afirmo para vocês, é muito importante estarmos juntos. A coisa pior do mundo, isso está na Bíblia, está nas táticas de guerra, isso está em todos os lugares que você puder estudar da história humana. Qualquer povo dividido sucumbe, nunca vai dar um passo, sequer que seja, tentando fazer a coisa sozinho. A minha direita é mais direita que a do outro, a minha verdade é mais verdade que a do outro. Olha, agradeço a Deus por estar vendo a juventude fazendo a diferença, o Terça Livre bombando, os amigos que se juntam para mudar o Brasil, Alan. Não, sem dúvida, sem dúvida. Nicolas, é importantíssimo, né, a gente ter essa consciência que o Diego acabou de falar para a gente ali. E, Nicolas, você é bem jovem. Quantos anos você tem? Tenho 24. 24 anos. Quase 25, melhor. O cara que tinha 12 anos, quando o Bolsonaro chegou, vai votar em 2022. Ele não sabia de nada disso que a gente colocou aqui, de 2013, de 2016, 2017. O cara não sabia de nada disso. Ele vai votar. E essa imprensa não mostra isso para ele. Mostra o Bolsonaro como se fosse o Brasil começou agora. Entendeu? Ele não conta o anteriormente. E aí ele não sabe dos rolos ali, Ministério da Defesa, Celso Amorim, e toda essa vergonha que o Brasil já passou e o que nós estamos vivendo agora. É uma canalice. Eu vejo que nós temos a missão, né, de sermos guardiões da história. Primeiramente, obrigado aí, Diego, pelos elogios, fico feliz, porque acaba que, por ser jovem, talvez uma cara até mesmo de mais jovem, né,
A gente exerce um papel que muitas das vezes as pessoas não compreendem, que é de primeiro atrair o jovem, passar um conteúdo, né, estrutural para ele, um conteúdo profundo, e mostrar que, de fato, se você está procurando, né, como disse C.S. Lewis, né, se você está procurando uma religião que te conforte, eu não te aconselho o cristianismo. Fazendo uma analogia, né, se você está procurando uma visão, né, de mundo, né, que não te confronte, eu não te aconselho o conservadorismo. Porque, de fato, ele é algo que te confronta, na verdade, ele te confronta. Então, por isso que eu vejo que este mundo ele ganha muito mais jovens, muito mais pessoas para o lado do mal, né, do que para o lado do bem. Porque, de fato, esse mundo jaz no maligno e isso não é surpresa para ninguém. Mas o nosso trabalho, ele deve ser né, estratégico, como você disse, né, usar táticas mesmo, para poder atrair as pessoas para nós, porque nós estamos com a verdade. E isso é algo muito sério, porque eu vejo muito direitista subestimando o poder da esquerda, intelectual da esquerda no sentido de ganhar os outros. E se hoje nós temos uma gama da sociedade que segue a esquerda sem mesmo saber que é de esquerda, é porque eles foram bastante suscetíveis naquilo que eles estão propondo. Então, quando você pega lá atrás, né, que desde 1917, Revolução Russa, né, soviética ali, você tinha brigas, né, internas dentro do Partido Socialista, e aí eles foram, né, dialogando e até mesmo matando uns aos outros, mas sempre tendo a união para poder combater o inimigo, e aí demorou tanto tempo para chegar no estado que nós estamos hoje. Nós precisamos também compreender que isso vai acontecer com a direita. A direita, de fato, ela é um bebezinho, né, que está nascendo, que está se estruturando, seu pensamento, e a gente precisa compreender isso. Então, uma das coisas que eu sempre tento passar, né, principalmente para os meus seguidores, é que a mudança que a gente busca, que a gente almeja, é algo que vai demorar mesmo. É impossível, não estou fazendo isso aqui para mim. A minha geração, infelizmente, é a geração, né, que... A minha não, a minha tá um pouco menos idiota, mas ainda assim é muito idiota em comparação a um pouquinho anterior. A geração da minha irmã, né, que há 10 anos, né, 10 anos atrás, ela é a geração do pronome neutro, é a geração de que não pode falar a verdade, porque ela dói muito, na verdade, para ela, que não pode confrontar. A geração que, se o pai dá um tapa na bunda do filho, ele pode ser, né, indiciado aí por crime, por maus tratos. Então, essa é a geração que está surgindo. O que nós precisamos fazer? É, de fato, gerar novas pessoas, novos influenciadores, né, novas pessoas que vão estar guiando esses novos jovens, porque a situação está difícil. Se a gente pega hoje quais são os influenciadores dessa geração que possuem mais seguidores, que possuem mais engajamento na rede social, que vendem mais, você vai pegar toda a classe artística. Tem pouquíssimos que são, de fato, assim, de direita, pessoas que levam ali valores, né? Você tem o César Menotti e o Fabiano, por exemplo, são pessoas excepcionais, gosto muito deles, os conheço, né? E você vê que são pessoas ali que são minoria no meio artístico, que possuem visões corretas a respeito, por exemplo, dessa pandemia, né, que o trabalhador precisa voltar a trabalhar. Mas a grande maioria do público artista é de esquerda, tem influenciado os jovens, e aí a direita quer que, por exemplo, né, eu fale somente só de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Ou se não quer que eu fale só determinado tema. Não, eu vou atrair o meu público daquilo que tem dado certo. Ano passado, no começo do ano passado, eu tinha 20 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tenho, sei lá, 375 mil. Ou seja, houve um crescimento muito grande. Mas como? Realizando meu trabalho de uma forma que eu aprendi, né, com a própria esquerda. Que é você não ser explícito, é você ser implícito. Eu não preciso estar lá no meu perfil, né? Nossa, eu sou um vereador de direita que apoia o Bolsonaro para por não. Eu vou Hashtag Bolsonaro 2022, não sei o quê. Exato. Eu preciso chamar as pessoas e passar o conteúdo mostrando, olha, eu gosto de lidar com pessoas acima de tudo. Então, enquanto a nossa base não compreender isso, porque tem gente que fala assim, Nicolas, por que você faz Reels, né? Ou por que você posta uma coisa engraçada contra o Felipe Neto? Meu amigo, o jovem, ele vai ser atraído por algo. Aí o jovem vai ser... Aí eu tenho que competir, por exemplo, né, com um jovem que olha pra bunda da Anitta e você acha que o cara gosta mais da bunda da Anitta ou da cara do Jair Bolsonaro? Pô, tá de sacanagem, você tá ligando com o jovem. Você acha que o jovem gosta mais de uma batalha de rima ou ele gosta de assistir um debate entre direita e esquerda? Então eu tenho que fazer de uma forma como para eu atrair as pessoas. E aí cada um tem o seu foco. O Terça Livre tem um foco dele, o Diego tem um foco dele, os outros influenciadores de direita, a Bárbara, por exemplo,
ela tem o foco dela. Cada um fazendo o seu trabalho, nós vamos alcançando toda uma sociedade. Né? E isso a nossa base tem muita dificuldade de compreender, mas muita mesmo. Uns querem a revolução para agora, nunca vi direitista revolucionário, mas um quer uma ação para agora, enérgica. Se o Bolsonaro não fazer nada, ele não presta, sendo que o cara está no governo tem 2 anos, pegando um governo aí de mais de 16 anos de esquerda, e outros, né, querem fazer algo utópico, né, quer botar todo mundo para ler e só ler. Isso não vai acontecer, né, desculpa, quer gerar todo mundo intelectual, isso não existe. O que nós precisamos mesmo é de equilíbrio e uma estratégia bem traçada, que você precisa ter pelo menos o mínimo. Caso contrário, você realmente vai se perder aí no caminho. Olha, nós temos mais uma matéria aqui, que é a seguinte, né? Reembolso de gastos com saúde de deputados tem aumento de mais de 100%. Em meio à pandemia, fraudemia de coronavírus, né, o Covid-1984, de um possível cenário de crise econômica no Brasil, a Câmara dos Deputados decidiu nos últimos dias aumentar em mais de 100% o valor de reembolso dos gastos de assistência com saúde para seus parlamentares. A justificativa para o reajuste é de que o valor antigo estava defasado. Publicado em uma edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados, no dia 29 de março, na última segunda-feira, o documento é assinado pelo presidente da Casa, Arthur Lira. A mudança tira o valor antigo, né, da mudança era de 50 mil e agora passa para 135.400. Aumento de mais de 80 mil reais para o bolso de cada cidadão brasileiro. O valor serve para pagar procedimentos médicos cujo plano de saúde oferecido pela Câmara não cobre. De acordo com os parlamentares, a inflação médica, fecha aspas, tem superado o índice oficial dos últimos anos, por isso o reajuste é necessário. Vale lembrar que esse pagamento que eles fazem não é para o SUS. Diego. Bom, essa é a pátria que me pariu, né? Isso daí é o Brasil. É assim que funciona o negócio. Olha a justificativa do negócio. Estava defasado. E o comentário que vem na hora. Mas que hora, meu amigo? Mas que momento perfeito que foi escolhido para fazer esse reajuste, né? A gente está vendo, eu falo quase que diariamente. O Nicolas tocou em alguns pontos, um assunto está muito interessante. O Brasil tem cerca de 89% do PIB comprometido. O auxílio emergencial é endividamento. Então, nós temos uma máquina pública que é muito cara, o sistema brasileiro é caríssimo, e você tem um comprometimento do PIB e o aumento da dívida. O Brasil está endividado, as pessoas não estão trabalhando, existe um verdadeiro absurdo acontecendo pelas ruas. Esse vídeo do vereador que abriu lá no começo, eu também postei. As pessoas já estão clamando, já são políticos, vereadores, cidadão, trabalhador, empresário, todo mundo, comerciante, todos estão clamando na linha tênue do limite, do absurdo, para que o país volte a funcionar. E aí você vê um aumento, meu amigo, mais de 100%, foi para 135 milhões, 135.400, né? Você vê que absurdo, Esse assunto, ele já reflete, mais uma vez, o Platão, ele tinha uma frase que era assim: não tem nada de errado com você não gostar de política, o problema é que você vai ser governado por pessoas que gostam e gostam muito, e, ao nosso ver, elas gostam muito ao seu bel prazer. O que faz um país aceitar esse tipo de coisa é que o Brasil está dormente para os absurdos, né? E esses caras precisam, né, saber o mínimo necessário para não ser um verdadeiro idiota de fato, porque é você olhar só para si em detrimento do outro. Isso é um grave absurdo, na verdade, isso é uma coisa terrível que acontece no Brasil. É o benefício em detrimento do outro. Isso é muito trágico quando vem das autoridades que deveriam dar exemplo. E nós estamos falando de um país onde a máquina pública já é caríssima por natureza. Então, ter aumento com o argumento de que estava ultrapassado e defasado, faz tempo que não tem reajuste, vamos ver quanto tempo não tem reajuste em salário de professor, em salário dos militares, em salário de todas, vamos analisar todas as categorias.
Aí, meu amigo, você vai ter que ter um outro país, Brasil, em Marte ou na Lua, para poder bancar tudo isso, porque não existe, a conta não fecha. O momento é uma crise, né? Uma crise absurda, né? Mentirosa, uma ilusão, uma miragem que estão criando, né? Um verdadeiro escândalo, que eu nunca vi nada parecido na vida, a regra é básica. Em tempos de emergência, como estamos em situação de saúde, teoricamente, a gente tem a suspensão dos processos de licitação. Então, você não tem que ter licitação, que é uma das ferramentas para você ter um bom serviço pelo melhor preço e evitar uma fraude. Então, suspende. Não tem mais que ter licitação. Aí você tem empresas contratando, né, sendo contratadas por prefeituras e por governo. Sabe Deus de onde que surge, né, como o caso dos aventais do João Dória. Você chega no endereço lá, é uma casa, né, aí são vários absurdos, um atrás do outro. Então, chega um momento em que o povo, nós estamos cansados, tá? Nós estamos cansados, cobrando, indo para as ruas. O Brasil não está adormecido. A gente teve várias provas só nesses últimos dias. O povo está indo para a rua, para frente da casa de governador. Ah, o governador não está em casa, vamos para frente da casa da mãe dele, fiquei sabendo que ele está lá. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. O povo já foi até o limite. Agora, esse é o ponto da mudança. É o conhecimento, é a informação aliada a nossas ações. Como o presidente falou, dentro das 4 linhas da lei, da Constituição, ao arrepio da lei. Toda manifestação que eu participei, encontrando com Alan e vários amigos, são manifestações ordeiras, pacíficas, dentro da lei. Porque se nós não nos pronunciarmos, se nós não nos posicionarmos, vamos ver absurdos sendo feitos para poder ser pago com teu dinheiro. Porque os 550 milhões de reais para respiradores em São Paulo não foram entregues, todos os que foram entregues não funcionam e começa a ficar um absurdo. E o que foi feito daquele dinheiro? E o respirador que não chega, e para onde que vai o dinheiro? Então, os absurdos são tantos, que eu fiz uma live ontem com uma procuradora do Ministério Público de Portugal e etc, um monte de assunto, uma coisa muito boa, uma conversa de muita informação. Qual que é o problema? É que ela disse, a procuradora do Ministério Público de Portugal, ela disse, o rico desvia e o pobre rouba. O pobre rouba, né? Então o pobre rouba e o rico desvia. Enquanto a gente tiver 2 pesos e 2 medidas, nós nunca teremos um Brasil que funcione. E outra, a impunidade, Alan. Por que os caras aprovam essas coisas? Porque eu sempre falo, chega período de carnaval, feriado, festa, não sei o quê. Hoje não, porque está tudo fora do lugar. Mas eles aprovam projetos de madrugada, fazem votação, feriado de carnaval. É uma loucura. É uma loucura. Por quê? Certeza da impunidade. Certeza da impunidade. Aumento desse número no momento em que a gente vive, e eu não falo pela situação sanitária, não, porque a gente está vendo tudo aí acontecendo, a informação está muito clara com relação a esse negócio da situação da sanitária aí. Agora, eu falo pelas pessoas que não têm o que comer em casa, pelas pessoas que não têm trabalho, que estão perdendo a dignidade, por aquele pai do supermercado com o filho no ombro aqui, ó, chorando e implorando por um pacote de arroz, um pacote de feijão, 1 litro de óleo, 1 quilo de sal. A gente está vendo, Alan, eu te pergunto, até devolvo, eu te pergunto, cara, como que esses caras deitam a cabeça e dormem sabendo que dão um aumento desse nível para reembolso, para questão de saúde lá, vai fazer qualquer coisa, vai, enfim, sabendo que as pessoas estão perdendo a dignidade. Tem muita gente passando dificuldade, meu amigo. Tem muita empresa quebrando, muito emprego perdido, tem muito desespero, tem muita coisa. Olha, a política é um negócio muito sério. E era para ser nobre, e era para ser digno. Não tem nada mais nobre do que você abrir mão da iniciativa privada. Eu converso com vários amigos, eu tenho amigos que vão vir agora em 22 aí, e a conversa está rolando solta. O diálogo, a tônica economicamente não é viável, nós não temos interesse nisso. Mas o Brasil precisa de mudança. Agora, se é para ir para Brasília, se é para fazer alguma coisa, que não seja pelo dinheiro, que não seja pela carreira, que seja pela causa, né? Abrir mão da iniciativa privada para se candidatar é você sofrer um lixamento diário, tanto pancada de um lado como do outro. Se faz, você apanha. Se não faz, você apanha. Se você fez, está fazendo demais. Se não faz, é covarde. Agora, não há nada mais digno do que abrir mão e cuidar do seu povo, cuidar da sua gente, do seu município, seus antepassados, seu pai, sua mãe, seus avós, cuidar da sua gente e deixar um legado para o futuro.
para os filhos, para os netos. Isso é lindo. O dia que a gente conseguir pessoas honestas, que não se corrompam, agora eu vou falar quando que isso vai ser. O dia que o Brasil vai virar o jogo vai ser o dia em que político for obrigado a andar de transporte público, filho de político for obrigado a estudar em escola pública e político ganhar um salário equivalente aí a de um professor. Se a gente não tiver e usar segurança pública, sem segurança e sem carro blindado, se a gente chegar nesse ponto, só vai se candidatar quem tem realmente o coração na causa. Ô, Alan, se me permite aqui só pegar um gancho. Fechado o microfone. O Carlos Bolsonaro postou hoje uma pergunta dizendo: então eu pergunto, genocida é quem manda bilhões para a saúde ou quem rouba os bilhões da saúde? Né? Ou seja, a gente está vendo aí pessoas que nunca se preocuparam com a saúde, né? Agora se dando como capitães, né? Como o super-herói da saúde. Eu fiz um outdoor lá em Belo Horizonte, se o Anderson conseguir dar um zoomzinho aí, eu fiz um outdoor lá em BH, colocando o lockdown, eu acho que vai tentar colocar, eu coloquei, ó, lockdown não. Para onde estão, deixa eu tentar ler aqui, ó, prefeito, onde estão os 820.305.556 repassados pelo governo federal a Belo Horizonte? Inclusive, né, para curiosidade, eu não pude colocar isso nem propriamente em BH, porque as empresas de outdoor, elas precisam do aval da prefeitura. E aí percebe que eu não coloquei nem o nome Calil, nem a foto dele, né? Então eu coloquei o Gargamel ali com o dinheiro para poder ficar, digamos assim, isento, né? Mas as propagandas outdoors contra o Bolsonaro pedindo impeachment e falando que ele é genocida, pode, né? Então já vê aí a parcialidade. Isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil, cara, é simples, é simples. É um bando de gente hipócrita, entendeu? Que tá tendo seu salário aí todo dia, né? Todo mês certinho, políticos principalmente. E eu digo isso como político, porque eu tô lutando uma causa, porque eu sei que quando a casa do meu vizinho tá pegando fogo, eu também estou em perigo. Então, por isso que eu estou lutando, né? E eles estão destruindo a nossa cidade. Estão destruindo o Brasil para poder botar a culpa no presidente. E quando a gente fala com relação à história, né, da gente de sermos guardiões da história, é porque, né, o impeachment da Dilma já é chamado de golpe. Eu tenho certeza que a galera que viveu, de fato, né, o regime militar fica indignado com essas mentiras da esquerda. Assim como nós ficaremos indignados quando contarem mentiras a respeito da pandemia. Então, por isso que a gente não pode deixar com que a história morra e simplesmente fica a narrativa para a esquerda. Porque eles conseguem, cara, de uma maneira impressionante, ficar chamando todo mundo de genocida e não dá nada para eles. Eu, inclusive, né, fiz uma notícia crime, direcionei aí ao Alexandre de Moraes, utilizando a mesma base, né, jurídica que foi feita para prender o deputado federal Daniel Silveira, para que prenda também o Ciro Gomes e o Marcelo Freixo. Eu somente fiz uma equivalência no entendimento jurídico, na qual, se ele contrariou, né, a lei de segurança nacional ao ofender alguém que é protegido por ela, assim também o Marcelo Freixo e o Ciro devem ser enquadrados. Eu só pedi equivalência no sentido do entendimento jurídico. E o ministro Alexandre de Moraes mandou um e-mail, né, para mim, dizendo que ele não pode me receber, não pode receber o advogado. Ele contraria ali, inclusive, o próprio Estatuto da OAB. Ou seja, essas pessoas não estão preocupadas, te respondendo aí, né, Diego, como que essas pessoas conseguem fazer isso, né, deixar, né, o dinheiro do governo federal sem ser investido e tudo mais. Na verdade, as pessoas nunca se preocuparam com o outro, nunca se colocam no lugar do outro. Então, o Partido dos Trabalhadores, né, Partido dos Trabalhadores, que mais deveria, em tese, estar preocupado com o trabalhador, está pouco se lixando o trabalhador. O trabalhador está sendo tratado como criminoso, o trabalhador está sendo impedido de trabalhar. Se o Partido Trabalhador não defende por definição aquilo que o trabalhador que é trabalhar, perde-se o objeto do partido. O Partido Trabalhadores não deveria existir, porque ele, de fato, ele não defende ao menos aquilo que está no próprio nome do partido. Então a gente precisa realmente continuar, cara, batalhando por isso. E a frase do Olavo que assim sempre me dá força é que ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. A nossa força, acima de tudo, precisa estar numa fonte inesgotável. Se você colocar direita
a sua força em pessoas, não que você deva admirar, confiar, como por exemplo o nosso presidente, a quem eu admiro, torço e oro, mas se você colocar a sua fonte em algo esgotável, obviamente isso vai acabar uma hora. Então não coloque as suas forças de fonte na sua família, no seu namorado, num partido político, num sindicato. As suas forças precisam estar em uma fonte inesgotável. A única fonte inesgotável que eu conheço é Deus. Então, por isso que a gente precisa estar colocando isso, porque eu tenho certeza que a nossa guerra não é somente material, ela é espiritual acima de tudo. Sem dúvida, meu amigo. Gente, o nosso tempinho aqui estourou. Queria até bater mais papo com o Diego, com o Nicolas. Quinta-feira Santa, vamos meditar a paixão do Senhor. Amanhã nós não iremos apresentar o boletim, nem da manhã nem da noite, para resguardar o nosso dia para jejum e oração. Então eu convido a todos vocês a fazerem o mesmo. Quero agradecer de coração ao Nicolas, ao Diego. Quero deixar um aviso aqui para vocês, 2 avisos importantes. O Jornal da Cidade Online está ao vivo, então quem quiser ainda continuar participando aí de notícias, que quiser se informar, corre lá, tá tendo um bate-papo maravilhoso. Ouvi aqui um pouquinho rápido aqui o Roberto Mota, a Érica Figueiredo e a Camila Abdo, do Jornal da Cidade Online. Aproveita e inscreva-se no canal deles, tem 353 mil, vamos fazer esse pessoal chegar a meio milhão logo. O título da live deles é Receita Federal Investiga Bonner, e a Carti, aí falaram ali da cartinha de Ciro Amoedo e sua turma, né, que é um pouco do tema que a gente tratou aqui. Então corre lá, né, não deixem de dar apoio ao pessoal da TV Jornal da Cidade Online. E por último, o aviso que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, né? Eu quero ter a alegria de ter Nicolas, Diego, Ravox, toda essa galera aí na TV, né? Para isso a gente tem que bombar de assinaturas. Se nós tivermos muitas assinaturas aí, eu estou falando aqui que a gente já está quase chegando a 9.000 assinaturas. Nós estamos aqui agora, nesse exato momento, com 8.597 assinaturas. Com menos de 500 assinaturas, nós podemos bater logo 9.000, que é a meta aí do ano, depois que a gente sofreu uma série de cancelamentos, inclusive cancelamento de plataforma de pagamento. Se batermos aí 25.000, a gente pode tocar o terror na TV aberta. Então, assim eu quero concluir. É só correr lá, tercalivrejuntos.com.br, tercalivrejuntos.com.br. Corre lá no Jornal da Cidade Online. Quero agradecer aqui rapidamente ao Nicolas, ao Diego Ganoli. Obrigado, meus caros. Deus abençoe, hein? Valeu. Obrigado. Um abraço a todo mundo que está chegando aí no Instagram e no canal. Diego Ganoli, eu agradeço o Alan, agradeço a oportunidade. Nicolas, vem mais vezes, tá? Venha mais vezes. Estamos juntos. Depende do nosso amigo, o Playboy de Morro Agudo. Beleza. Nicolas, Diego, todos que nos assistiram, um beijão. Deus abençoe. Alan, só um minutinho. Não deixe de meditar aí amanhã. Obrigado, abraço aí, Diego. Não posso deixar de falar que o pessoal tava falando que você parece o pastor Marco Feliciano. Eu comecei a rir aqui. Comentário diário lá no canal. Deus abençoe, tamo junto, galera. Valeu. Com a direita e com o conservadorismo, nenhum diálogo. Nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Porque vocês querem destruir a família. Sim, Agora não é pro Lula, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do